Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos. Paz, irmãos. Amém. Café reforçado aí. Tá ali a garrafinha. Deus é bom. É uma alegria estar com vocês aqui hoje, compartilhando do Evangelho do Senhor Jesus. A gente vai rodar um pouco na Bíblia hoje e eu vou tocar num assunto sensível, porém compreendido, desenvolve a vida do cristão. A gente fez um retiro de casais há alguns dias aqui na Suíça e ali, rapidamente, eu expliquei para aqueles casais as 3 esferas ou as 3 dimensões do pecado, que é a personalidade do pecado, que a Bíblia vai chamar de ímpio ou iníquo. O infiel ou incrédulo, geralmente a gente também chama de ímpio, mas é um erro. Aquele que não crê em Jesus é um incrédulo, alguém que não tem fé, ok? Um ímpio não é apenas um incrédulo, ele é a persona do pecado. Faraó, Hitler, Saul. É como se o próprio Deus, em sua soberania, antevendo a indisposição da pessoa a qualquer tipo de mudança ou arrependimento, Deus dá a essa pessoa o fim que ela deseja. Aí Deus cauteriza o coração dessa pessoa para julgá-la ainda mais no fim. É o caso de Judas Iscariotes, né? As pessoas... Quando a gente pega uma lente emocional e tenta ir para a palavra de Deus, vai falhar. Porque Deus, em sua soberania, não pode ser compreendido com as nossas emoções. Por exemplo, quando a gente ensina sobre juízo de Deus e ira de Deus, mais da metade dos evangélicos se emocionam assim, dizendo: que isso? Mas Deus não é amor? Pastor Anderson, que coisa apocalíptica demais. O evangelho é boas novas. Você já ouviu isso ou talvez você é ou foi essa pessoa? Por quê? Porque queremos compreender a ira de Deus a partir de um vetor, de uma plataforma emotiva. E vai ser impossível, porque Deus irado não deixa de ser perfeito. Aí você tenta compreender a palavra ira com seus ouvidos carnais, querendo comparar a ira de um Deus perfeito e santo com a sua, que é imperfeita, carnal, caída. E é fato que você compreende isso, que quando Deus exerce uma característica ou um atributo do seu ser, do seu caráter, ele não nega nenhum outro. Então, quando Deus está amando, ele também está irado contra o pecado, contra o pecador. E isso que valida o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor toma providências. Sim ou não? Se você ama algo ou alguém, o que você faz? Providências. Você toma providências em prol da pessoa que você ama. Então, a gente macula a palavra ira de Deus, juízo de Deus, mas a gente não entende que o amor de Deus ardendo para proteção da glória do seu nome ou dos seus filhos, toma providências. O próprio inferno é um ato de amor. Compreendido a partir do que eu estou ensinando aqui, o inferno sozinho você diz: mas Deus não é amor? Olhando a partir do que eu estou ensinando nessa noite, você fala: louvado seja o nome do Senhor pela existência do inferno. Por quê? O inferno é a morte da morte, a morte do mal, a morte de tudo aquilo que feriu o perfeito nome de Deus e que feriu aquilo que Deus ama. É do tipo um pai de família levantando o maior muro que ele puder para que nenhum estranho faça mal aos seus filhos. E como poderia ser injusto o inferno se ele é o destino escolhido em vida? Como poderia ser falta de amor alguém entregar para você o que você decidiu viver?
C.S. Lewis diz assim: no fim, só existem duas classes de pessoas. As que dirão, Senhor, seja feita a tua vontade, e as que Deus dirá, seja feita a vossa vontade. Eis aí o céu e o inferno. Para quem é o céu? Aqueles que lutaram dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. E o inferno? Deus dizendo, seja feita a tua vontade. O céu e o inferno são conclusões dos estilos de vida que as pessoas escolheram. Como a injustiça nisso? Mas a falta de entendimento bíblico traz a nós o quê? Infantilidade moral, comportamental, espiritual, teológica. No retiro de casais, falando de maturidade, eu ensinei o quê? Quase todos os pastores cometem e cometerão o erro hermenêutico grotesco, a interpretação grotesca do relato da queda que gera o pecado original. Adão e Eva lá no jardim pecando. Romanos 5,12. O pecado entra no mundo pela desobediência de um só homem, por meio da desobediência à morte. Ok? Aí, nós, pastores, principalmente os pastores de casais, e principalmente as irmãs, dizem, Paulo escreve a Timóteo e diz, olha, não foi o homem quem pecou, foi a mulher quem pecou e ela se tornou transgressora. Aí a hermenêutica dos pastores e o sentimento das irmãs evangélicas dizem, cadê Adão? Eva só pecou porque Adão não estava guardando. E todo mundo acreditou nesse conto da carochinha. Que é um conto da carochinha. Que está lá no texto, e a mulher viu que o fruto era desejável para lhe dar conhecimento. Ali eu posso afirmar, e afirmo categoricamente, nasceu o feminismo, que é o desejo da mulher por aquilo que o Criador não providenciou para ela. Literalmente, se Eva pecou porque Adão não guardou a mulher, a gente está infantilizando a mulher dizendo que ela é o bebê do homem. E que ela não tem vontade própria. Aí hoje é a narrativa mundial, e o feminismo vem inocentando a mulher de absolutamente tudo. É homem? É culpado até que se prove o contrário. É mulher? É inocente mesmo provando o contrário. É só ir na Netflix. Todas as mulheres no Brasil que cometeram crimes viraram estrelas na Netflix. E eu estou dando esse exemplo para falar que não dá para interpretar a Bíblia com emoção, com humanismo. Dei um exemplo crasso aqui de um desvio hermenêutico por causa de emocionalidade. Obviamente que o masculino produz mais problema que o feminino, porque não é ela que guarda, não é ela que cultiva o jardim. Gênesis 2,14 é o homem. Então, na mão do diabo, o protetor se torna o opressor daquilo que deveria guardar e proteger. Por isso o masculino é mais problemático que o feminino. Mas o feminino, em nome dos problemas que o masculino gera, se inocenta. Aí a gente pega esse sentimento que o homem produz mais problema que a mulher e coloca a mulher no lugar de pureza moral pelo simples fato de ser mulher. E empurra isso até nas Sagradas Escrituras. Se a gente está tropeçando numa questão básica de interpretar quem é o ser humano, o que é as relações entre os seres humanos, imagina se a gente vai querer compreender Deus e sua soberania. Imagina se a gente vai aceitar Paulo sendo questionado pela igreja na época e no final, olha o que ele diz no livro de Romanos. Aqui é o fim, irmão. Ele é o oleiro,
Você é o barro. E não compete ao barro questionar o que o oleiro faz. E isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? A criatura entendendo, reconhecendo e se prostrando como réu no tribunal do Criador. E tudo que ele possa fazer é pura bondade, amor e graça. Ele não deve nada a você. Nada. E hoje a gente está vivendo o oposto. Procura Deus e procura a igreja para quê? Cura, restauração, prosperidade e tal. A igreja não é o seu supermercado? Por que não vem quando está tudo bem? Por que não dizima quando está tudo bem? Por que não louva quando não tem problema nenhum? Por causa de infantilidade para interpretar o Evangelho. O Evangelho é aqui, a gente aqui menos, eu acredito, né? Uma sociedade mais pacífica que a nossa brasileira. Mas quando você estava no Brasil, talvez você levou um enquadro da polícia. O que é o Evangelho? A Bíblia se abriu, fui eu. Assim, ó, o policial nem perguntou nada. Abriu a Bíblia, eu sou culpado. É isso, esse é o Evangelho. Qualquer coisa que Deus falar, qualquer coisa que a Bíblia argumentar, eu sou culpado. Mas hoje não. Na maioria de nós evangélicos. A igreja existe para nós como supermercado da fé. Se a gente não gostar, tem um monte de outro supermercado da fé para lidar com a nossa insatisfação. A gente vai pulando de igreja em igreja, porque não quer aceitar o evangelho como ele é. E Deus é o nosso grande Papai Noel, que existe só para paparicar os nossos desejos. E quando a palavra dele vem para nos ofender, a gente... Ai, mas o evangelho não é boa nova? O evangelho não é amor? Querido, o evangelho só é boa nova se você conhece a péssima notícia. Não tem boa notícia se você não sabe qual é a má notícia. O evangelho é boa nova, amém? Amém. Aleluia. Mas qual é a péssima notícia? Será que você sabe falar? Biblicamente, qual é a péssima notícia? Se você não sabe, eu vou te ajudar. Paulo dizendo, por natureza, filhos da ira, destinados ao inferno, inimigos de Deus por natureza. Essa é a péssima notícia. Paulo dizendo, miserável homem que sou. Eu quero fazer o bem e o mal se faz presente. Qual é a boa nova? Jesus parando o nosso trem com destino certo para o inferno. Para o trem. Aí o maquinista pode mandar descer do trem. Fulano, Beltrano, Ciclano e o restante. Não, o restante não quer conversar comigo, pode seguir a viagem. Essa é a boa nova. O Senhor intervém na vida daqueles que decidiram por Ele. E é simples. E eu sempre cito ou ensino. Evangelho de João resolve o problema do evangélico emocionado. E é o mesmo autor, o mesmo capítulo, e com certeza ele não sofre de personalidade bipolar. Em João 3,16, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê não será julgado, quem não crê já está julgado. Ok? O mesmo capítulo, o último versículo do capítulo é o 36, aí está escrito, aquele que permanecer rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Mesmo capítulo, mesmo autor. Qual a péssima notícia? Deus tem ira.
Contra o pecado e contra o pecador. Por quê? Não tem como dividir o que você é e o que você faz. É bonito a gente falar, olha, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Nós somos o que nós produzimos. Não tem, por quê? No fim, se assim fosse, Deus só julgaria demônios e atos, mas ele vai julgar e condenar pessoas. Então, o que nós somos e fazemos é a mesma coisa. E parece ofensivo a gente falar um negócio desse, principalmente numa época de politicamente correto, mas você é o que você faz. Então, se Deus odeia o que você faz, Deus está odiando quem você é, permanentemente ou não. Porque, por exemplo, alguém cometeu um crime. Quem vai preso? A atitude do criminoso ou o criminoso? Então não tem como desvencilhar o que você faz e o que você é. Mas qual é a grande questão que eu ensinei um pouco nesse encontro de casais? Personalidade do pecado, potestade do pecado e atitude pecaminosa. Esse é o luxo do crente e o original grego ajuda muito a nossa vida para a gente dividir uma coisa da outra. Por exemplo, Romanos 6, Paulo diz o seguinte: em Cristo o corpo do pecado é desfeito. João Batista, quando viu Jesus vindo, testemunha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessas duas passagens, o pecado ali citado é a palavra grega hamartia, que define, na teologia, o que é a doutrina do pecado. Eles chamam de hamartiologia. Então, hamartia é a potestade, ou o principado do pecado, a natureza do pecado. O ímpio diz que ele é livre. Não tem como ninguém ser livre. Ou a gente é servo de Deus ou escravo do pecado. Não há liberdade. Com isso eu não estou dizendo que há determinismo, mas assim, o ímpio faz o que a natureza dele determina. Então ele está governado pelo principado. E é esse principado que Jesus destrói na cruz do Calvário. Ele tira o pecado do mundo. Ele desfaz a natureza do pecado. Aí nos resta agora as duas hipóteses. Mesmo Jesus tirando o pecado do mundo, eu posso decidir de maneira obstinada continuar nele. Se eu, de maneira obstinada, continuo nele, eu viro a persona do pecado. É como se o Venom, sabe, o corpo do pecado. Paulo está dizendo, o pecado existe sozinho em uma personalidade. Se você decidir por ele de maneira obstinada, você e ele se tornarão uma só pessoa. Aí o Venom vem, se apodera de nós e a gente vira aquilo ali. Aí por isso que eu citei esses caras. Hitler, 6 milhões de judeus assassinados. O que é isso? É uma pessoa decidindo personificar o mal. É Moisés dizendo, mas ele não vai me ouvir. Não, não vai ouvir mesmo não. Eu endureci o coração dele. Então por que Deus mandou Moisés? Para criar um testemunho histórico. E para mostrar o que ele é capaz de fazer. Só obedeça, não é da sua conta. Minha soberania decide e você obedece, ok? E o grego vai chamar essa personalidade do pecado de hamartolos. E no nosso caso, como filhos de Deus, discípulos de Jesus, cristãos evangélicos, temos apenas o comportamento ou atitude pecaminosa, que a Bíblia vai chamar de hamartano. E isso é maravilhoso, porque depois de Cristo Jesus, se Jesus, na crucificação, destruiu a potestade do pecado, então por que eu continuo pecando, pastor Anderson? Não, você não está pecando a partir da sua natureza, porque ela foi refeita. Você não está pecando a partir da sua nova personalidade, porque ela foi refeita. O seu comportamento é pecaminoso por inúmeros motivos. Um deles pode ser o quê? Infantilidade. Você não quer amadurecer. Em 1 João, capítulo 5, o que João vai dizer? Olha, se você vê um irmão pecar, ou confronte ou ore por ele. Mas se o pecado dele é para a morte,
você não deve orar por ele. Ou seja, duas coisas diferentes. Então, João está dizendo, em outras palavras, o que eu estou tentando ensinar. Existem pecados a partir da potestade do pecado. Isso você não deve orar. Mas existe pecado que é só o comportamento do indivíduo. Por esse você ora. Porque comportamentos podem ser santificados, mas uma natureza má e obstinada, principalmente de quem já experimentou a boa nova do Evangelho, e a gente vai ver daqui a pouco no livro de Hebreus, é muito mais difícil. Por exemplo, um cristão que experimentou de tudo, do Espírito Santo, dos dons, da igreja, serviu, pregou, evangelizou, igual Judas Iscariotes, curou, foi apóstolo, tesoureiro. O cara era ladrão, gente. Está na Bíblia. Ladrão do ministério de Jesus. Tem que ter muita ousadia, sim ou não? O Verbo encarnado, o Filho de Deus, te chama para perto, tu é tesoureiro do dinheiro que entregam a ele em gratidão para ele fazer a obra e tu, rouba. O que é isso, pastor Anderson? É a personificação do mal. Por isso que teve esperança para Pedro, mas não teve para Judas. Porque não era o pecado, porque Pedro também pecou, sim ou não? Olha a diferença. Judas peca e não há esperança para ele. Pedro peca e é ordenado 3 dias depois do maior pecado da vida dele, que foi negar Jesus. Por quê? Jesus olhando para nós, Jesus sendo também, além de juiz, advogado, ele argumenta para ele mesmo, como juiz, num raciocínio de advogado, qual o motivo, qual o contexto e qual a origem do nosso pecado. Então Jesus olha para Judas e diz, não tem jeito, é de dentro, é uma personalidade pervertida que não quer se render a mim. E Pedro, só imaturidade. Que a santificação vai resolver. E resolveu. Por que Pedro negou Jesus? Porque ameaçaram ele de morte. Então ele não queria morrer. E ele prometeu o quê? Matar e morrer. E Jesus disse, ainda hoje, você me negará 3 vezes. E quando as pessoas falaram, olha, é discípulo dele, olha, fala como ele, ou seja, se ele reconhecesse, ele seria morto junto, ok? Mas a história da igreja, história do cristianismo, prova para nós que Pedro, antes de ser executado, não temia mais a morte e só pediu um último pedido para os seus algozes, que foi ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como mestre. Então é isso, ele negou porque não queria morrer, mudou o comportamento, amadureceu, santificou, solidificou sua fé, sua perspectiva de eternidade e chegou a um momento de tamanha clareza e coragem que disse, ok, pode me matar. Isso pode ser de cabeça para baixo, porque normalmente de cabeça para cima vocês mataram o meu mestre. E eu sou indigno de ter uma morte semelhante à dele. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Então, eu acho que você já está entendendo. O que eu estou querendo ensinar aqui hoje é por que a sua santificação, a sua maturidade evangélica estacionou. E você está administrando pecados de estimação. Então, o que está impedindo o seu progresso? Você ainda tem a natureza do pecado governando quem você é. E, no máximo, você é apenas um evangélico frequentador de igreja? Ou você é um filho de Deus, discípulo de Cristo, que estacionou porque estacionou numa zona de conforto, numa imaturidade, tá bom até aqui, eu não quero mais, porque unção traz responsabilidade, conhecer traz julgamento, então eu prefiro, até aqui tá bom. Porque tem muitos evangélicos que só querem ser salvos. E tudo bem, estão salvos.
Porque a salvação pertence ao Senhor. Dá para ser salvo e ser um evangélico medíocre? Claro que dá. Não é o nosso mérito que nos salva. Não é a nossa santidade que nos salva. A pergunta é, se nós ousamos cantar em nossos louvores que nós amamos Jesus, é isso que ele merece mesmo? Um crente medíocre? Um frequentador de igreja? Ele entregou a vida perfeita dele pela tua vida imperfeita. E é assim que nós homenageamos a ele? Um dia de culto, 6 dias de ateísmo? 30 dias, mais ou menos, e um dia de arrependimento para poder tomar a ceia? É isso que ele merece de nós? 30 dias em autonomia. Um dia de humilhação, porque domingo é a ceia, né? A gente tem que analisar o mês aí para ver se a gente é digno de ceiar. Filipenses, capítulo 2. Verso 12. Está escrito: assim, pois, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha que coisa interessante. Nessa versão, é a linguagem de hoje, né? É de mais fácil compreensão. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. A salvação não é completa? Olha que paradigma interessante. Paulo está dizendo. Com temor e tremor, intencionalidade, completem a salvação de vocês. Na versão que eu li aqui, desenvolva vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver? Então não é um ato concreto? Se conecta ao que eu estou dizendo. O texto aqui vai falar de santificação e o que eu disse até agora sobre essas esferas do pecado onde nós estamos. Governados pela potestade do pecado, pecando só no comportamento, mas o coração, o espírito pertence ao Senhor, ou uma persona má, desfigurada pela natureza do pecado. Aí o processo santificador, que Paulo agora vai falar, nos ajudaria bastante a entender. A salvação, ela é completa e ela é ato autônomo de Jesus. Por isso, qualquer um de nós, em mediocridade, vai ser salvo. Dimas, na cruz do Calvário, prova isso para nós. 49 do segundo tempo, reconhece que é ladrão, que Jesus é inocente, entende que ele é o Filho de Deus, o Messias, se arrepende dos seus pecados. Jesus diz o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o cara inaugura o céu. Não foi um crente praticante, um dizimista fiel, um pastor, um obreiro, conservador. Foi um ladrão arrependido. Mas o que é mais interessante? Perdão de Deus não significa perdão dos homens. Jesus não é anarquista. Você viveu como um ladrão e vai ter que pagar o seu boleto. Então Jesus não tira ele da cruz, ele foi executado. Então, olha outra coisa emocional nossa. Mas Deus me perdoou. Glória a Deus. Mas você tem que arcar com o seu histórico. Porque são duas coisas diferentes, principalmente se você cometer um crime. Deus não vai anular ele. Igual eu vi um pastor no Brasil, né?
de uma igreja famosa, mas que tem um foco só no triunfalismo, vendendo umas toalhinhas ungidas para os irmãos passar na fechadura do banco, para a dívida sumir. Aí eu falei bem assim, meu Deus do céu, não é possível que as pessoas acreditam nisso. Então Deus virou hacker, Deus virou furtador. Olha só, o pastor está dizendo que Deus rouba para poder perdoar o seu povo. Que o Espírito Santo é um hacker dentro do sistema do banco para apagar a sua dívida. E é uma imoralidade, é uma blasfêmia. Deus é justo. Você pediu o dinheiro ao banco ou pediu o cartão de crédito, usou, usufruiu, gerou um dano a terceiros e agora você está ouvindo um falso profeta dizendo que Deus vai te perdoar ao ponto de sumir com a sua dívida? E a responsabilidade fica onde? E o amor ao próximo, seja pessoa física ou jurídica. E o povo vai, aleluia. Não, não é Deus não. Mas voltando a Dimas, nem tempo teve de viver como um crente. Ou seja, Dimas é a prova que a santidade não salva. Ela é reflexo da salvação. Olha que coisa distinta que iria amadurecer a gente exponencialmente. Uma igreja imatura está ensinando de maneira rasa os filhos de Deus ao seguinte: mude e venha. Seja santo sozinho, depois venha para Deus. Por isso a gente está cheio de mérito, achando que a igreja é nosso mercado. Eu parei de fumar, beber, assistir novela e Big Brother, ou seja, agora Deus me deve porque eu deixei. E, querido, santidade não é mérito, santidade é gratidão. Mas a gente deixa as coisas para cobrar a Deus depois, entendeu? Eu sou um dizimista fiel, porque o Senhor está permitindo isso na minha vida. Imagina Paulo. Se você está certo com esse argumento, Deus odiava o apóstolo Paulo por tudo que ele sofreu. Eu não faltei um culto esse ano e o Senhor permite isso acontecer na minha vida. Ô irmão, ô irmã, me ajuda a te ajudar. Olha, Mateus, a Bíblia resolve. Nosso problema é que a gente está indo pelas emoções. Evangelho de Mateus, capítulo 4. E o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias. Ó Deus, me dê uma bênção. Espírito Santo, pode sair lá e conduzir ele a 40 dias no deserto para ser perturbado pelo Satanás. Entendeu? As coisas começam a dar errado na nossa vida. Deus, o que eu fiz? É o nosso raciocínio, porque Deus é Papai Noel, a igreja é supermercado da fé. Aí quando as coisas dão errado, a gente suspeita que é Deus nos entregando a Satanás. Não, mas às vezes é Deus o autor dos nossos problemas. Por inúmeros motivos. Um deles é a sua santificação. Sem o deserto, ele não te aprimora. Porque o que está escrito no livro de Hebreus? Não foi achado dolo na boca do Filho de Deus, e ele aprendeu através do sofrimento. Está escrito. Porque ele absorveu a matéria humana, e a matéria humana sem a glorificação é limitado. Jesus não tinha um corpo pecaminoso, mas ele tinha a pressão da queda sobre a sua matéria. E tendo essa pressão do pecado sobre a sua matéria, você tem que forçar a conexão com Deus. É o que eu sempre falo, todo mundo quer uma vida abençoada, próspera, espiritual, santa. Ninguém quer 40 dias no deserto, com o diabo perturbando você, uma cruz para você morrer e um Judas para te trair na intimidade. A gente é muito engraçado. Jesus, eu quero me parecer contigo. Aí o Senhor fala, oh, amém. Quer os 40 dias no deserto? Não. Quer o diabo te perturbando com fome e com sede? Não. Quer morrer numa cruz? Não. Quer um Judas, amigo, íntimo,
Para atrair você? Não quero também não. O que a gente quer? Bênção, cura, prosperidade, tudo isso. Existe, querido. Mas toda a recompensa está depois da crucificação. E os evangélicos hoje não querem cruz, só querem trono. Não querem cruz, só querem glória. Até porque a maioria de nós não quer mais obediência, só conveniência. Mas voltando aqui, desenvolva sua salvação com tremor e tremor. Paulo aqui não está falando de salvação eterna. No retiro de casais eu expliquei, existe a salvação do andar superior e a salvação do andar inferior. Salvação do andar superior é a salvação eterna, ato autônomo de Jesus. Romanos 9, Romanos 10, aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. As Escrituras também dizem, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso Dimas foi. Para Jesus, tanto faz salvar você quando você nasce ou quando você morre. Querer governar a sua salvação é coisa da religião, entendeu? Mas Jesus, ó. Jesus te salva sem você. A Bíblia diz o quê? A salvação pertence ao Senhor. Acabou. Julgamos tudo. Comportamento, atitude, teologia, heresia, desvios, formatos. O que a gente não tem autoridade de julgar? Salvação. De ninguém. Em nenhuma hipótese. Porque ela pertence ao Senhor, não é departamento nosso, insistir nisso nos incorre em juízo. Porém, a salvação do andar inferior, que é a nossa vida em todas as suas dimensões, é essa aqui que a gente precisa desenvolver com temor e tremor. Que é Ele agindo, o Espírito Santo e a palavra, mas não é Ele decidindo. Por isso você pode estar salvo no andar superior, ser um crente salvo para a eternidade, e aqui no andar inferior não parecer que é salvo e nem parecer que é crente. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E o que Paulo está pedindo? Pegue a realidade da salvação do andar superior e traz para baixo também para ser salvo a partir de agora. Ter caráter de salvo, sexualidade de salvo, prosperidade financeira de salvo, vida de salvo, caráter de salvo, testemunho de salvo. E a maioria de nós não quer. Por quê? Medíocre. Mediocridade. Indico um livro de um autor chamado Frank Schaeffer. E o título é Viciados em Mediocridade. Falando sobre nós. E eu aceitei tudo. O evangélico que sabe que está salvo no andar superior não aceita ser questionado no andar inferior, entendeu? E o orgulho de não aceitar o confronto e o feedback já mostra o nosso nível de arrogância. Quem está salvo mesmo aceita o confronto. Porque eu preciso me santificar. Vai. Até o inimigo, quando me ataca, seu ataque não está totalmente mentiroso. Existe um percentual de verdade até naquilo que o inimigo está falando contra mim. E o que eu tenho que fazer? Aprender. Aprender para crescer, aprender para evoluir e não me ofender. Aí você percebe que evangélico se ofende com muita facilidade? Eu só questiono isso no Brasil por causa da idolatria política, sabe? Homens viciados em um monte de questões sexuais e, em nome da política, defenderam família tradicional. E eu falei bem assim, e o vício seu aí, vai abandonar quando? E o contatinho seu, vai abandonar quando? E a traição conjugal, que eu sei que está na sua vida? Você está defendendo família no Instagram? Aí os caras dão um berro desse tamanho. É isso que está acontecendo, entendeu? O cara está salvo, tem uma arrogância de Deus ser dele,
mas ele não está exportando a salvação de cima para a salvação de baixo. Para que as pessoas, uau, entendeu? Para que as pessoas acessem o caminho estreito que é Jesus, mas façam isso através de um atalho que é a minha e a sua vida. Que a minha e a sua vida seja uma transparência sobre o reino de Deus. Que as pessoas olhem para nós, vejam uma coerência e vá. Obviamente que o evangelho, nem a igreja, nem a palavra é o açúcar do mundo. A gente é o sal, ok? Spurgeon disse, nós somos algo que o mundo quer cuspir e não engolir. Mas incoerência afasta o incrédulo. O evangelho e a igreja é perseguido, ponto final, pelo simples fato de existir. Agora, dar motivo ao incrédulo para nos perseguir é outra coisa diferente. Por quê? Atos 2 vai dizer que essa igreja, que nasceu para ser perseguida, hostilizada, ridicularizada, caía na graça do povo. Está lá escrito. A mesma igreja em que Ananias e Safira morreram. Espalhou a fama dessa igreja. Que não se pode brincar, que um casal morreu porque mentiu, mas é uma igreja generosa, não tem pobre entre eles, que eles dividem as coisas. Aí vai espalhando. Caía na graça do povo. Então a gente está caindo na graça do povo ou caindo na desgraça do povo? No original grego, salvação também tem vários significados. Quando você vai para os evangelhos e Jesus, tua fé te salvou, mulher do fluxo de sangue, lembra lá? A palavra usada ali é sozo, que é uma palavra completa sobre salvação, saúde, prosperidade, segurança, e é a salvação do andar de cima. Quando Jesus pronuncia a salvação, é a salvação completa e eterna. Porém, a palavra que Paulo usou aqui em Filipenses 2,12, que nós lemos, é a palavra grega soteria, que não é a mesma palavra sozo e não tem o mesmo significado amplo. É uma salvação restritiva, específica. Então, soteria está falando de nós. Como reagimos ao sozo de Deus. Então, sozo é a salvação completa, perfeita e eterna. E Paulo está dizendo, porque a salvação que Jesus te deu, que é o sozo, não está interferindo em sua salvação social, seu estilo de vida, sua soteria. Então, você está salvo para lá, mas não está salvo a partir de agora. Então desenvolva. Ou seja, para desenvolver eu preciso ser humilde, aceitar um confronto como esse que a palavra está me dizendo e aceitar que existem áreas da minha vida que não estão redimidas. Mesmo você sendo salvo. Você pode ser salvo e ser um péssimo marido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode até ser divorciado e ser salvo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O seu pecado, que não é mais a sua personalidade e não é mais a potestade do pecado na sua vida, é a sua conduta, não tira imediatamente, só se você se entrar nos dois extremos. Mas ela não afeta a sua salvação eterna, mas ela vai afetar o quê? O seu reinar em vida. E a vida prometida em João 10, eu vim para que tenham vida e tenham ela em abundância. Então você vai chegar na porta estreita da salvação, quase não chegando, de tão baleado que você está, sem perna, sem braço, rastejando. E Jesus falou, que tribulação, hein, meu filho? Quase não chega. E nós podemos chegar lá inteiros, porque a gente desenvolveu a salvação com temor e tremor. Então, o que Paulo está dizendo? É a mesma coisa que Tiago disse. Tu tens fé? Tenho. Mostra-me com as tuas obras. Com teu testemunho. Tu tem fé? Eu li hoje um texto, uma frase que um cara concluiu uma mensagem minha. Aí ele fez uma frase dele, mas baseado numa mensagem. Deixa eu abrir aqui, tá no meu Instagram. Eu falei, uau, graças a Deus, vale a pena ensinar,
Porque às vezes tem alguém do seu lado que está desprezando o seu ensino e tem alguém longe que você nem sabe quem é, que está honrando o seu ensino e está vivendo em plenitude. Eu achei extraordinária, achei. Se a questão fosse apenas sobre acreditar em Cristo, até mesmo os demônios teriam salvação. Baseado em Tiago 2,19. Tem fé? Tenho. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, eu já preguei sobre isso. Existem demônios mais evangélicos que muitos evangélicos. Porque eles estão acreditando no evangelho e tremem. Porque a sentença soberana está chegando. Lembra do gadareno? Jesus, por que nos perturba antes da hora? O que é isso? Eles acreditam no evangelho, estão dizendo, em outras palavras, que o Deus soberano deu uma agenda, um relógio, que ainda não se concluiu. O demônio, em outras palavras, está dizendo para Jesus, vocês, a Trindade, deram para nós a autoridade de destruir quem não é teu. Não chegou o dia do nosso juízo? Porque você não quer permitir que eu destrua quem não te obedece. E eles pediram, está lá no texto, olha que demônio obediente, olha que demônio evangélico, que demônio crente. Eles não são discípulos de Cristo e nem filhos de Deus, mas são bons crentes, porque o que é um crente? Aquele que crê. O que é um evangelho? Um evangélico? Aquele que crê no evangelho. O demônio crê no evangelho, só não obedece. Eles pediram. Então o Senhor nos permite sair do homem e entrar nos porcos? E o evangélico virou um bebê folgado, pressionando a igreja, pastores e Cristo na lista do supermercado religioso deles. E os demônios, com reverência, pedem permissão a Jesus. Eu falei isso ontem. Preguei aqui num restaurante brasileiro. Todo filho de Deus é discípulo de Jesus, e todo discípulo de Jesus é um evangélico, mas nem todo evangélico é discípulo de Jesus e filho de Deus. Por isso que tem demônio evangélico, mais evangélico que muito evangélico. Então hoje nós estamos com igrejas lotadas de evangélicos. A pergunta é se esses evangélicos são filhos de Deus e discípulos de Jesus. Porque todo mundo também apela à paternidade de Deus. Deus é meu pai. 1 de João diz que é necessário receber poder de Deus em Cristo Jesus para se tornar filho. Quem te faz filho de Deus é o senhorio de Jesus. Se você não é discípulo de Jesus Cristo, você não é filho de Deus. Pastor, Bíblia, irmão, vamos para a Bíblia. Pega uma Bíblia de estudo, aí você vai lá no rodapé final, aí você vai contar quantas vezes Deus é chamado de Pai. E você vai contar quantas vezes Jesus Cristo é chamado de Senhor. E eu já vou dar um spoiler, tá? Por volta de 320 vezes no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado de Senhor. Palavra grega, Kyrios, ou Cúrios. E Deus é chamado de Pai menos de 120 vezes. Então, o que eu posso concluir sem estar exercendo uma fé? Jesus Cristo Deus só é Pai de quem Jesus Cristo é Senhor. O Novo Testamento evidenciou mais a rendição ao Filho do que o amor do Pai. Aí a gente lembra de Salmos 2. O que está escrito lá? Beije o Filho para que o Pai não se irrite. Quer estar em paz com Deus? Quero. Submeta-se ao Filho. Então, que autonomia tem o escravo? Porque o grego vai sinalizar isso, né? Jesus é Kyrios, senhor de escravo. Um dos significados. E o crente é chamado no Novo Testamento de doulos, que é literalmente escravo. Aí a gente, ai, meu Deus, eu sou filho, eu não sou escravo. Ah, por favor, você não está entendendo nada.
Lá no Antigo Testamento, o escravo mesmo, sociologicamente falando, tinha o jubileu, que era o ano da libertação. Quando essa pessoa entendia o coração do seu senhor, voluntariamente ele ia lá, lembra do servo da orelha furada? E falou, não quero ir embora não. Aí o senhor dele ia lá no umbral da porta e furava a orelha dele. Então ele era voluntariamente servo daquele senhor. E na graça de Jesus, o senhorio não é uma imposição, é uma voluntariedade por entendimento em amor. Jesus, eu sou o teu escravo, não porque tu me oprime, mas porque eu quero, mas porque eu entendi o teu amor. Então eu sou voluntariamente teu escravo. Escravo da tua palavra, da tua direção, do teu espírito, do teu amor para com o mundo. Usa-me. Desgasta-me na tua obra e na tua vontade. Você concorda comigo que nas últimas 2 décadas a diaconia da igreja tem morrido? Porque o mundo vem subvertendo, enlouquecendo, e todo crente é cidadão. E essa subversão dos valores na sociedade tem entrado em alguns de nós e entrado nas igrejas. Então, por exemplo, eu já falei isso muitas vezes. E louvo a Deus pelo Ministério Bola de Neve, porque eles ainda mantêm a terminologia de que? Diácono. Mas você vai lá, para essa pessoa que não está sendo filho de Deus, discípulo de Jesus, é um evangélico, aí ele vai para a igreja e a igreja chama ele de voluntário. E o voluntário faz se quiser. Ficou leve. Diácono não. Porque diácono impõe o quê? Servo, serviçal. Estou convertido há 24 anos, não é muito tempo. Mas de 24 anos para cá, eu estou vendo isso morrer. E hoje, esse fenômeno aí, a igreja é grande, porém é rasa, porque não existe mais nas nossas costas o peso da obediência. Pelo contrário, tem o peso da cobrança. Cobramos Deus, os pastores, a igreja, sem total convicção que a gente está entregando. A gente só pode cobrar se entregou, varão. É igual no casamento. Não dá para cobrar uma boa esposa se é um péssimo marido. Não dá para cobrar um péssimo marido se é uma péssima esposa. A gente só pode cobrar o saque se a gente fez o depósito. E na minha época de conversão, mesmo com o filho internado, o diácono ia cumprir escala. Hoje, a gente sai nas páginas de Tititi Gospel, entendeu? Pastor Anderson oprime diácono que estava com filho internado. É isso? Hoje a gente pressiona a igreja e está nas capas dos Tititi Gospel aí da vida. Entendeu? Antigamente não. O filho internado ia lá dar um beijo, orava, dava um beijo na esposa, vou para a igreja, cumpra a escala e eu volto para te cobrir na madrugada. Ninguém morreu. Deus não desamparou, porque enquanto a gente cuida dos filhos dele, ele cuida do nosso. O meu está lá. Toda vez que eu viajo para ensinar a homens e a casais, meus filhos são atacados na saúde. Me pouparam, meu espírito revirado. Eu falei, você já ligou lá em casa, Keila? Não, tá tudo bem, não sei o quê, bababá, bababá. Meu filho, internado. Uma grama de preocupação, pastor Anderson? Nem uma grama. Não me deve nada? Deus não me deve nada. Mas a única coisa que eu posso orar é, eu estou do outro lado do oceano, cuidando da glória do teu nome, cuidando dos teus filhos. Cuide dos meus. Pressione um crente hoje para você ver, esse espírito do voluntário que matou o espírito do diácono. Confronta um crente hoje. Cobre um crente hoje. Cobre a escala de um crente hoje para você ver se ele vai estar domingo aqui no culto. Não, ele pulou para o outro supermercado que vai acariciar as perebas espirituais dele, entendeu? A natureza adâmica dele, não redimida. Então, nós, pastores, que queremos permanecer fiel, a gente tem que entender o seguinte, às vezes menos é mais.
É melhor um Timóteo fazendo o papel de 1000 homens do que 1000 homens fazendo o papel de nenhum homem. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor porque é sobre ele, não é sobre nós. A gente tem que lutar para ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, um obreiro melhor da igreja, por temor. E tremor do tipo assim, ó, ele merece. É por adoração. Não é por legalismo, não é nem pela igreja, é por ele. É igual num casamento, eu falo, um marido ou uma esposa que decide por Jesus, dá ao outro o prazer de viver o bônus. Então, quando a gente entendeu o evangelho, a gente não está num casamento por fidelidade à esposa. Ela está vivendo só o bônus de nosso amor por Jesus. Meu marido ama Jesus. Aí ela vai viver o benefício desse compromisso que a gente tem com Jesus. Então, se você está com Jesus, a igreja vive o benefício de você estar com Jesus. E a grande pergunta de Paulo aqui em Filipenses 2:12 é se a gente vai entrar nesse trilho. Pedro viveu esse trilho. Era um cara explosivo, não era um cara profundo, um erudito, um conhecedor da teologia, da história, da filosofia da época como Paulo. Era um pescador, e se era um pescador, foi rejeitado na escola de algum rabino para aprender a profissão do pai. Mas em Atos, que é um livro escrito por Lucas, está escrito que as pessoas se assombraram. Se assombraram porque foi Pedro que explicou Atos 1:8, dizendo que os irmãos não estavam embriagados, porque ainda eram 3 horas da tarde, mas era uma ação do Espírito Santo, cumprindo uma promessa que foi dada. E ele deu uma aula de teologia, resumidamente, e as pessoas, uau! Em outra passagem, perguntaram, esse homem não é aquele homem? É o melhor presente que a gente pode dar a Jesus, é a pessoa comparar a nossa timeline. Essa pessoa aqui de 2024, é aquela pessoa que a gente conheceu em 2010? É. Está escrito em Atos. Então, verdadeiramente, essa pessoa esteve com Jesus. Olha o que falaram de Pedro. E esse cara aqui, dando essa aula profunda de teologia, tomado pelo Espírito Santo, é o mesmo cara que a gente viu brigando com a faca de cortar peixe há 14 anos atrás? Era o mesmo cara explosivo? É o mesmo cara sem educação formal? Então, a igreja é um bom lugar. Eu acho que eu vou nessa igreja aí domingo. Então, esse Jesus aí transforma mesmo. Eu vou perguntar onde é a igreja. É isso? Quando eu digo que você é o atalho para o caminho, o mundo está te assistindo. O grande evangelista D.L. Moody disse isso em outras palavras. De 100 pessoas, apenas uma vai ler a Bíblia, mas as 99 vão ler o crente. Por que a gente tem que desenvolver a salvação do andar de baixo? Porque as pessoas estão nos assistindo, decidindo crer ou punir a nossa fé. Se essa salvação não for desenvolvida, as pessoas vão concluir, então a igreja não é um bom lugar. Então eu não quero ser um evangélico. Mas o oposto é dar curiosidade a essas pessoas. Então Jesus não merece, gente, uma fé dominical às custas de um ateísmo semanal. Jesus não é digno disso. Ele é digno, como eu sempre digo, de adoração no domingo de olhos fechados e adoração de olhos abertos nos outros 6 dias fora da congregação dos santos. E eu sempre dou esse comparativo. Você participa da congregação dos santos 2 vezes por semana, vamos colocar aí mais ou menos 5 horas de culto que você tem
por semana. Essas 5 horas definem o período mais importante da sua vida, onde você ama Deus nele mesmo, pela sua glória, sua majestade, sua santidade. Mas a semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas, e a soma dos 7 dias nos dão 168 horas por semana. Subtraindo 5 horas de culto, que é o período mais importante da nossa vida, nos sobram 163 horas durante a semana. Metade disso a gente vai estar dormindo para reabastecer as energias. E a outra metade? O que as pessoas estão dizendo sobre o teu Deus quando olham para ti? O que as pessoas estão dizendo sobre a igreja quando olham para ti? O que as pessoas estão concluindo sobre o que é ser um evangélico quando olham para ti? Então eu pergunto para você, as 5 horas são mais importantes pelo fundamento. 5 horas eu amo Deus em Deus, 163 horas eu amo Deus no outro. Na prática, o que é mais importante? 5 ou 163 horas? 163 horas, velho. Só faz sentido congregar com os santos se você decide ser santo, não geograficamente. Porque, vamos lá, sem desenvolver a salvação com temor e tremor, nós definimos que a santidade ela é geográfica. Ela está aprisionada a um endereço. Por exemplo, Igreja Bola de Neve em Genebra. 5 meses, pastor, que vocês estão aqui, certo? O lugar de onde vocês saíram não era a igreja. O lugar que vocês estão também não. A igreja Bola de Neve está reunida aqui nesse galpão. Mas esse galpão ele não foi construído com a finalidade sacra. Então, esse espaço aqui, nós poeticamente chamamos de igreja, mas biblicamente ele não é a igreja. A igreja está aqui. Eu expliquei isso ontem. A igreja tem uma casa, mas a casa não é a igreja. A igreja tem um galpão, mas o galpão não é a igreja. Você tem uma família, sim ou não? Se você comprou ou alugou uma casa, a casa não é a família. Você está aqui? Ou seja, amado irmão, a sua santidade é móvel, não é geográfica. Então você vem para o culto, os pastores, os dons abastecerem seu tanque e, pega o beco e vai dar fruto. Mas o que está acontecendo? A gente só quer ser evangélico. Mais um culto. Às vezes vem, às vezes não vem. Quando vem, não vem para somar. Ou seja, não fede nem cheira. Aí pedir para essa pessoa ser relevante para a glória da igreja que ele congrega fora dela é pedir demais. Porque é isso, a falta dessa santificação faz a gente aprisionar a nossa santidade a um endereço semanal. Não, minha missão é ser santo domingo. E segunda, irmão? Não, ser santo na segunda é com o pastor, é com quem já assumiu o altar. Então, por isso que eu estou falando. Santo no domingo, ateu 6 dias. Deus existe no domingo e eu vivo como se ele não existisse os outros 6 dias. Aí eu faço o que eu quiser da minha vida 6 dias da semana. E a gente está chamando isso de fé evangélica. E deveria ser o oposto. Eu congrego com os santos, congrego com a igreja para entregar ela me entregar de volta e eu sair do culto coletivo para ir para o culto individual e entregar para o outro que a igreja me entregou. Na vida, no trabalho, nas relações, no casamento, na criação dos filhos e por aí vai. Então, ontem ali no restaurante eu repliquei uma fala que, se não me fala a memória, é de Jimmy Swaggart, um pastor americano. A igreja cresceu em dimensões oceânicas, porém com a profundidade de uma piscina plástica de uma criança.
E esse é o problema de todo fariseu. Esse é o problema de todo religioso que se torna dono de Deus e vigilante da salvação dos outros. A salvação para eles é fixa, tem um CEP. E que Jesus Cristo disse sobre isso? Levaram 70 anos para reconstruir o templo. Aí Jesus, está vendo esse templo? Tô. Eu destruo e refaço em 3 dias. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Olha, o mais importante não é a alvenaria que vocês construíram para Deus. É o que Deus está construindo em vocês. Só faz sentido a igreja ter um lugar para ir se vocês são o lugar que Deus habita com a palavra e com o Espírito Santo. Senão a gente, como está escrito em Apocalipse, vira sinagoga de Satanás. Próspera, rica, com estruturas, porém desviada. É a mesma coisa, uma família perdida dentro de uma boa casa. Um lar perdido dentro de uma boa casa. E o que Salomão disse quando estava bem? De sua saúde mental e espiritual. É melhor uma casa com pão seco e paz do que uma casa com conflitos e carne em fartura. Ou seja, é mais importante o lar do que a casa. É mais importante a aliança, as relações, o aprofundamento, a obediência, o entendimento. Então, me machuca, me incomoda muito essa... eu já tenho o que eu preciso. Salvação eterna. Quero mais nada, não. E amém. Mas tanta coisa para a gente fazer, tanta gente para evangelizar, tanta gente para converter, para batizar, para discipular, tanta igreja para plantar, tanto missionário para enviar, e as pessoas só querem ser salvas, só querem cura, só querem prosperidade. Um filósofo do passado disse isso: as pessoas não querem Deus, apenas seus milagres. E eu encerro falando sobre Jesus. Jesus é bom, sim ou não? Ele curou 10 leprosos. Aí no percurso, os 10 foram embora, Opa, peraí. Em outras palavras, o evangelho não é só cura. Eu posso ser curado, continuar em desobediência e ir curado para o inferno. Não, eu quero mais. O evangelho é mais, Jesus é mais. Aí ele volta. Aí volta, está escrito assim, e ele voltou gritando em alta voz louvores a Deus. Isso é o evangelho. Ele se reconheceu réu. Ele foi curado, acessou um benefício do reino, foi embora, na metade do caminho, metanoia, e entendeu o seguinte: evangelho não é Deus me curar. Evangelho é eu, como criatura, me render ao Criador. Aí volta louvando, gritando, para todo mundo ouvir. Aí Jesus, que não cura condicionalmente, senão isso seria amor de demônio. É igual a igreja que distribui cesta básica para o pobre e diz: se faltar o culto, não tem mais cesta. Isso é amor do Satanás. Deus faz porque é bom e ponto final. Eu questionei todos os benefícios aqui para tentar nos amadurecer, mas eles existem. Prosperidade financeira está em Jesus, porque a queda ela é integral. O que cai em Adão e Eva não é só salvação, cai tudo. Caráter, sexualidade, economia, a estética, a beleza, a arte. O mundo é horroroso hoje sem Cristo porque o pecado desfigura a criação. Então Jesus foi para a cruz para nos salvar eternamente, mas também para potencialmente devolver tudo a nós. A grande pergunta é se nós queremos. Porque Jesus só vai falar conosco em uma área da nossa vida que a gente esteja interessado em ouvi-lo. Se a gente quer continuar um péssimo marido e um crente salvo, tudo ok. Então Jesus disse: eu não curei 10, onde estão os 9? Mas você percebeu que os 10 estão curados? Então Deus vai fazer. Vai continuar fazendo. Vai curar pessoas, restaurar pessoas, prosperar pessoas. E no final das contas, o fator Timóteo.
Só 1 para 10. Então 9 pega a bênção e se desviam. 9 pega a bênção e continua ou na persona do pecado ou na potestade do pecado. E só 1 volta para ser nova criação. Só 1 volta para se tornar filho. Só 1 volta para se tornar discípulo. Só 1 volta para obedecer. Jesus, quero cura. Ele mesmo disse, vocês não me seguem porque eu estou pregando a verdade, porque eu sou filho de Deus. Vocês me seguem porque tem pão e peixe quando a reunião acaba. Então o povo ia para merendar. Como diz o Tiririca, né? Quero merendar. É isso? Ó, tem um milagreiro aí, o Messias, o Nazareno. Ele prega uns trem bom, mas o mais bom é que ele faz umas mágicas no final com as comidas e a gente come que sobra. Dá até para levar uma marmita para casa. Então bora. A gente é igual assim, ó. Tomara que não exista esse aqui em Genebra. Os caras do louvor vêm, toca e depois fica na porta da congregação lá. É isso. A gente fica lá, sabe? Aleluia. Glória a Deus. A gente vai lá, fica lá, faz uma coisinha sagrada, depois vai barulhar, chaveca as meninas, fica na porta da congregação, mas não dá para sair de lá porque no final a comida é boa. Ó. E Jesus, mesmo sendo Deus, pensa numa coisa que ele gostava? Comer. Olha, quando ele ressurge dos mortos, diz que ele faz uma fogueira na areia da praia e assa um peixe. Vocês não me seguem porque eu prego a verdade. Vocês me seguem porque tem Bolsa Família. Mas a Bolsa Família de Jesus quer emancipar os crentes. A Bolsa Família de Jesus não é como uma política escravocrata. No Brasil tem pessoas 20 anos no Bolsa Família. Você acha que isso é prosperidade? Prosperidade é o governo te dar um período de cesta básica, um curso de formação, investigar se você fez o curso, se você fez, conectar você com agências de trabalho e empresa e só continuar dando Bolsa Família se você não conseguir uma recolocação profissional. Mas não é isso que faz. Aí você, na sua letargia, fica no Bolsa Família, o governo entende agora que você é escravo dele e nem votar nele, votar contra ele ou falar contra ele você pode, senão você perde o benefício. Jesus não é assim. Tudo que ele faz amadurece, emancipa. Eu vou te curar, mas tu não é meu escravo. Tá aí a prova dos 9. Eu te curo e te libero. Eu te salvo e te libero. Você volta se você quiser. Você conecta comigo se você quiser. Eu vou te prosperar. Olha Judas. Foi apóstolo, cara. Tesoureiro, cara. Gente, o cara foi pro inferno com o manto sacerdotal de um apóstolo. É bronco um negócio desse? Jesus é maravilhoso ou não é? Jesus dá a nós o que nós estamos interessados em receber. Ele não vai invadir. Jesus eu entendi. E essa área da minha vida não está santificada, não está transformada, não está redimida. Você entrega aquilo ao Senhor e o Senhor vai entregar a você os princípios da palavra que precisam direcionar o seu novo comportamento naquela área da sua vida. Mas se você falar, não, eu posso ser evangélico e não ter caráter. Posso ser evangélico e ser mal pagador. Posso ser evangélico e ser um péssimo pai. Posso ser evangélico e ser um péssimo marido. E tá tudo ok. Aí Jesus fala, tá tudo ok para mim também. Ele não vai tirar você da mediocridade. Ele vai tirar você da mediocridade se você quiser sair da mediocridade. Bill Hybels chamou isso de descontentamento santo. Se o crente não fica triste com a condição da vida dele, mesmo Jesus percebendo, Jesus não intervém. E o que é esse descontentamento? A palavra me convenceu que áreas da minha vida ainda não estão crucificadas. Por isso que eu falo,
não tem como um evangélico sair do culto dizendo que culto abençoado, que culto bom. Não foi palestra, irmão. Você gosta de palestra. Culto, nome é culto. Então, se é culto, você não tem parâmetro para gostar ou não, definir se foi bom ou não. É culto, é para ele. Então, um culto bom, na verdade, é um culto que você sai o quê? Descontente. Porque você sai em quê? Reflexão. Porque um lugar perfeito, que é o céu, foi comparado a um lugar imperfeito, que é a terra. Um Deus perfeito foi comparado a pessoas imperfeitas. Como que vai ser bom o culto? Se uma realidade perfeita entra em choque com a realidade imperfeita. Então, o que é um bom culto, na verdade? A gente sair, aleluia, né? A palavra foi uma benção, mas, machucou. Quase deu nocaute. E você sai o quê? Reflexivo, pesaroso, descontente, e Paulo chamou isso de a tristeza segundo Deus que gera arrependimento para a salvação. Amém. Aí ele disse, a tristeza do mundo gera morte. Autoextermínio, depressão e por aí vai. A tristeza, segundo Deus, é real, porém a finalidade é o quê? Levar o crente ao conserto, ao alinhamento, ao arrependimento, que gera o quê? Salvação. Eterna? Não, porque ela já foi dada. Salvação a partir de agora. Salvação nas áreas da sua vida. Você vem para um culto e você é o mais aleluiado da igreja, ora em línguas, profetiza, tem visão de raio-x, vê demônio e anjo em tudo que é lugar. Aí você vai num culto de homens que eu ministro. Aí você vai sair indignado. Porque eu vou provar para você que você é um marido muito aquém de quem você deveria ser e do que a Bíblia espera de você. Aí você... Caramba... Porque até aquele momento você achou que estar aleluiado, cheio do Espírito Santo, orar em línguas, interpretar, profetizar, ver anjo, ver demônio, dar pirueta santa, era o suprassumo da sua fé. E é muito importante, muito bom, mas é como uma mexerica. Pronto, achei o exemplo. Sabe a mexerica? Ou a laranja pocã? Você abre ela e ela é cheia de gomos. Então a laranja toda é a salvação eterna. Fechadinha, lacradinha. A mexerica é a salvação eterna que Jesus te deu. Mas quando você abre a mexerica, ela está cheia de gomo. É cada área da sua vida que tem que ser salva a partir da sua iniciativa. Amém. Meu caráter, minha sexualidade, minhas finanças. Aí tem gente que pegou a mexerica e falou, não, tá bom demais, aleluia, estou salvo, entendeu? E tá lá intacta. Então você tem que abrir e usufruir. Porque a promessa, João 10, como eu citei, é vida em abundância. Então tem um marido crente, é até servo da igreja, aleluiado, mas ele é, contra a esposa, um mentiroso profissional. Que nem consegue mais falar a verdade, porque se perdeu num ciclo de mentiras. E eu sempre dou esse exemplo. O cara acorda 6, 7, 8 da manhã para trabalhar, vai tomar um café, já meditando, refletindo, conjecturando, que nova mentira contar, porque ele precisa de uma nova naquele dia, para que a esposa não descubra a primeira que ele contou. Então, às vezes, ele já está na 100ª mentira, para que a primeira não seja descoberta. Aí a pergunta que eu faço é, isso é qualidade de vida? Isso é vida em plenitude? Não. E tem gente que está satisfeita, entendeu? Sou evangélico, servo da igreja, tenho um ministério, sei que eu sou salvo, a Bíblia me afirma, mas aceita ser fraturado em uma área da vida como essa. Porque tem outra coisa, tá? Mesmo você, sou salvo, se há uma obstinação no pecado, há de se questionar essa salvação. Se nunca há mudança, é de se questionar. Eu não concluí, né? A santidade, ela não salva, mas a santidade é a reação imediata à salvação. Então você não muda para ser salvo, porque o autor da salvação é Jesus. Mas se Jesus te salvou, você vai mudar.
hoje, amanhã, semana que vem, o ano que vem, mas a mudança vai ocorrer. Amém. Por quê? 2 Coríntios 5, 17 a 21. Eis que todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a mudança, ela é obrigatória, não de maneira farisaica, mas de maneira orgânica. Se Jesus te salvou, a mudança ocorrerá. Então, não tem como ficar num determinismo calvinista, né? Olha, salvação não se perde. A Bíblia diz que não se perde mesmo, mas a pergunta é, quem te salvou? Porque se foi Jesus que te salvou, e a gente crendo biblicamente que salvação não se perde, mas também não há salvação com alguém que nunca vai se parecer com Jesus. Entendeu? É assim, ó. Ô varão, esse bebê é teu mesmo. Ó, vai passando os anos, esse menino não é tua cara não, varão. É isso, entendeu? Não, rapaz, eu sou de Jesus, eu sou filho de Deus. Aí vai passando os anos e a nossa cara é do outro. É o filho de Deus com a cara e o fruto do Satanás. A maioria de nós está na infantilidade de que santidade nos salva, por isso o legalismo. Mas se você é salvo, haverá mudanças fundamentais, concretas. E é a melhor salvação, a mais linda, é você ver um crente que deixou porque a palavra e o Espírito agiram. Mas quando o crente deixa e não é a palavra e o Espírito, arrogância, legalismo. Eu estou dando esses dias o exemplo da ceia. Alguém crente, autêntico, que nasceu de novo, não fica feliz porque o irmão não ceou. Pelo contrário, ele já decide no coração abordar o irmão e dizer, ô irmão, sempre vi você ceando, hoje você não ceou. Olha só, se não ficar confortável de conversar, tá aqui meu número, me liga, cara, sou seu irmão, conta comigo. Mas tem assim, ó, crente, tem evangélico tão arrogante e tão ignorante no que é santidade, que quando o pastor manda lá 1 Coríntios 11 para ele se avaliar, e ele se sentiu digno de pegar os elementos e viu que alguém não pegou, vem uma vaidade religiosa. Que já fica assim, ó, olha o que é que o irmão fez. Que não participou da ceia. E deveria já ser, cara, que chato, ó. Tô vendo o irmão ali, vou conversar com ele depois. Isso é santidade? Não, arrogância, farisaísmo, vigilância da salvação dos outros. Uma das esposas que Bob Marley teve, falou que ele foi batizado na piscina da casa dele 6 meses antes dele morrer de câncer. Olha que doideira. Aí a gente olha no verniz para a cara do crente e diz, tá repreendido, que nada. Aí a gente chega lá, às vezes quem tinha cara de crente aqui não vai estar lá, e quem não tinha cara de crente clamou e o Senhor ouviu. Eu preguei isso, teve uns 7 anos atrás, os pastores ficam pistola demais comigo. Aí eu falei, pastor, salvação não é com a gente não, é com Jesus. Imagina a gente chegar lá no céu, os anjos dão a senha para nós, sabe? Anderson José da Silva, de Brasília, Taguatinga, senha 1.320.000.000, sua mesa é aquela tal. Aí daqui a pouco todos os santos sentados para a Assembleia Solene, que o pastor dos pastores vai vir, mas Jesus gosta de ser louvado com música, sim ou não? Aí eu pregando e os pastores irritados comigo. Aí eu falei, imagina, o anjo, pode começar o louvor. Aí a gente esperando, Fernandinho, esperando Ana Paula Valadão, Juliano Som.
Aí daqui a pouco vem um maluco com os dread glorificar. Aí a gente, ó, obviamente que não vai se escandalizar, porque a natureza vai estar perfeita lá, mas a gente, ó, o quê? Pois é. Pois é, meu irmão. Cuide de sua santificação e pare de vigiar a salvação dos outros. O Senhor não te chamou nem para ser advogado dele, nem para ser vigilante dos outros. Ele te chamou para ser testemunha. Testemunha vê e replica, testemunha o que viu. Então ele não quer ser defendido, você não é advogado dele, mas também você não é vigilante de ninguém. Faça o que você tem que fazer e glorifique ao Senhor. Deixe isso com ele. Sua responsabilidade é desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Amém? Fica de pé, vamos orar.